Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está me assistindo nesse momento. Quero te convidar a participar mais de um culto de quinta-feira que vai ser transmitido aí na sua casa. Quero que nesse momento você feche os seus olhos e vamos orar para começarmos mais um culto. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha entrar em nossos corações, abrindo nossa mente, o nosso coração, nos purifica, nos ajude a entender o Teu propósito, os Teus ensinamentos. Espírito Santo, entra em nosso coração, tira todo o mal, tira tudo aquilo que nos atrapalha a ser cheios de Ti. Tira toda a preocupação, Deus, tira toda a enfermidade, toda a dor de cabeça nesse momento, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Para que essas pessoas venham conseguir entender, ouvir e entender a Tua palavra. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, nos ajude a entender o propósito de Deus em nossas vidas. Amém. Quero que você abra sua Bíblia em Levítico 20, versículo 7. Vou dar um tempinho para você ir na sua casa abrir sua Bíblia. Iremos falar sobre santificação. Iremos falar um pouco como se chegar mais perto de Deus. Como ter uma vida purificada, uma vida transformada. Será que nossas atitudes estão fazendo que nós nos acheguemos mais perto de Deus? E é isso que iremos falar hoje. Levítico 20, versículo 7. Está escrito assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Eu pesquisei um pouco sobre santificação. E eu estava pensando em algumas coisas. E será que nossas atitudes têm feito com que Jesus nos tenha visto como pessoas santas? Pessoas puras, purificados pelo sangue de Jesus. Mas como viver em santidade? Como ter uma vida em santidade? Pois talvez seja o seu pensamento aí na sua casa. Como também eu pensei quando eu preparava essa mensagem. É uma palavra simples, santificação, mas às vezes pensamos, são palavras desse tipo, simples, que nos faz parar para pensar como ser santo. Porque santo somente é Deus, e a Bíblia fala que Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são os santos. Eles são pessoas santas. A pessoa do Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo e Deus nosso Pai. Eles são santos. Mas como chegar à santificação? Como se chegar próximo a eles? E praticamente é difícil. Se parar para pensar, sim, é um pouco difícil, mas não é impossível. O apóstolo Paulo fala que devemos ser imitadores dele como ele era de Cristo. Ele afirma que podemos chegar à santidade porque ele era santo, ele mostrava ser santo nas suas atitudes, no seu andar, no seu pensar, no seu falar. Ele era um ser humano como eu e você é. Ele era um ser humano com falhas, com algumas atitudes erradas, mas mesmo assim ele conseguiu ser uma pessoa santa. Mas como chegar a esse nível de intimidade, de comunhão, para sermos santos, para se achegarmos mais próximos de Deus?
porque sem santificação ninguém verá a Deus. Mas como, pastor? Como ser santo? Eu falava com algumas pessoas essa semana, conversava com um amigo que é pastor, orientava ele sobre algumas situações. A minha esposa também pregou sobre essa situação, sobre esse tema, santificação, em uma de nossas igrejas em Petrópolis. E ela falava sobre santificação e ela comentou com alguns jovens que estavam na igreja, e eu estava lá presente, eu vi, e ela falava sobre essa parte de santificação. E ela falou: o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem compartilhado, o que você tem falado com as pessoas ao seu redor? Qual o testemunho que você tem dado para que você mostre para as pessoas que você é uma pessoa santa, uma pessoa diferente, uma pessoa que merece ver a glória de Deus? E naquele momento eu comecei a refletir em algumas coisas, até de minha vida. Naquele momento, não só eu, mas como a igreja, as pessoas, a igreja que estava ali presente começaram a refletir. E houve um silêncio na igreja, onde eu percebi que precisávamos ser santos. Precisamos estar mais próximo de Deus. Precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos ser diferentes para podermos andar com Cristo e desfrutar da sua santidade, de desfrutar das coisas boas que precisamos ter. O mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. O diabo, ele anda ao derredor, procurando uma brecha para nos tragar. E ao nosso redor, nós que cremos no sangue de Jesus, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que cremos no Espírito Santo, no Senhor Jesus e no Deus Pai, precisamos estar atentos com as nossas atitudes. Precisamos estar diferentes no meio dos ímpios. Tenho muitos amigos que não são convertidos, tenho amigos sim. Mas entre esses amigos, eles sabem quem eu sou. A responsabilidade que eu tenho. E a maioria deles que andam comigo, que me encontram, que vão na minha casa, eu falo de Jesus para eles. Eu tenho um amigo, um amigão, em São José, do Vale do Rio Preto, onde eu morava há um ano e meio atrás, mais ou menos. E é um amigão, mas ele não é convertido. Ele ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ainda não. Mas eu sempre falo de Jesus quando eu estou próximo a Ele. Mostro para ele que o caminho é só o Senhor Jesus Cristo. Sempre falo sobre o amor de Deus pela vida dele. E que cada vez que ele fala um palavrão, ele está amaldiçoando a sua própria vida. Eu aprendi que cada vez que você cita, que você fala um palavrão, você está atraindo um demônio para perto de você. Então, qual é o seu palavreado? Qual são as tuas atitudes dentro da sua casa e fora de casa? O que você tem ministrado sobre a vida da tua família? Palavras de maldição ou palavras de bênção? Você que conhece a verdade, você que atua, que fala, que você que trabalha, você que mantém a sua casa, sendo homem ou mulher, não importa, ou filho ou filha, quais são as suas atitudes, com quem você tem andado? Com quem você tem falado? Com quem você tem se abrido?
O que você tem compartilhado? Jovem, adulto, junior, adolescente, você que consegue compreender o que eu estou falando através do Espírito Santo de Deus, saiba que a roda dos escarnecedores não é para você. Não é para você. A sua vida, você foi criado para um propósito. Você foi criado para ser mais. Sabe que Deus te fez com um propósito para que o reino de Deus cresça. Talvez a sua vida não tenha sido um mar de rosas. Talvez a sua vida não tenha sido a melhor nesse ano de 2020. Todos nós passamos por lutas, situações. Tenho amigos que perderam seus empregos, perderam entes queridos, familiares. Ontem mesmo mandei meus sentimentos para uma pessoa que tinha acabado de falecer, uma pessoa próxima a ela. Em Petrópolis também teve uma irmã que faleceu, não por causa do coronavírus, por uma outra doença. E mandei meus sentimentos à família também. Mas, se você morrer, para onde vai sua alma? Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Pois para ver Deus, precisamos ser santos. Santos igual Jesus é. Assim como o apóstolo Paulo falou, sede santo porque eu sou santo. Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo disse. Precisamos mudar a nossa frequência. Entenda um rádio. Se você colocar, a rádio, tem algumas rádios evangélicas, tem uma rádio muito falada no meio evangélico, e essa rádio você sintoniza ela, você escuta muito bem ela, mas se você esbarrar no botão de sintonia, dependendo, ou vai ficar uma chieira, ou vai entrar numa outra sintonia que não é para você. É assim você e Deus. Quando você comete pecados, quando você compartilha coisas que não é para você compartilhar, quando você transmite coisas que não é para você transmitir, quando você participa de coisas que não é para você participar, a sintonia se torna uma chiadeira. E dependendo da situação, você começa a ouvir coisas que não é para você ouvir. E você perde total acesso. É assim com a nossa vida com Cristo. Quando cometemos pecado e não queremos corrigir esses pecados, a nossa sintonia com Deus, ela se rompe e você começa a escutar somente chieiras e tudo aquilo que não é para você escutar. Eu não sei porque Deus preparou essa mensagem para você nesse dia. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que essa mensagem irá alcançar muitas vidas que necessitam de uma purificação, de uma santificação, de um revestimento do Espírito Santo. Talvez hoje seja o último dia para que você tenha uma mudança na sua vida. Talvez hoje seja o último dia que as coisas tenham que ser mudadas na sua vida. Talvez essa é a única oportunidade que você tem.
Mude a frequência. Volte para os caminhos do Senhor. Só Ele pode te dar vitória, só Ele pode te dar salvação. Só Ele pode mudar a tua vida. Será que você não consegue compreender que só Jesus Ele pode transformar o teu interior? Só Ele pode te dar cura, só Ele pode te dar o desejo que você tanto necessita. Você não consegue compreender que só Deus, é só Deus na sua vida e não existe mais ninguém? Sabe qual é a ilusão que o diabo tem colocado nas vidas de muitas pessoas? Achar que você trocar a sintonia do seu rádio e escutar um pouquinho que não é para você escutar. Sabe o que ele tem falado? E que muitos de nós têm falado? Não tem nada a ver. Quando eu quiser, eu paro. Não, não é assim. Não é assim. Não é quando quiser você para. É somente através de Jesus que há libertação. Talvez você pode me achar novo para falar sobre algumas coisas desse tipo. Eu não fui pastor somente aqui. Fui pastor em Teresópolis, fui pastor em São José. E presenciei pessoas possessas, pessoas viciadas por drogas, por bebidas e por um monte de coisas que são realmente horríveis de se falar. E aprendi muita coisa com erros dos outros. E através do nome de Jesus, muitas pessoas, através do tempo que eu fiquei nesses lugares, foram libertas. Porque compreenderam que seu caminho não era aquele. Que seu caminho era com Deus. Em Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. E quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de sabedoria, de santidade, de purificação. Somente através de Jesus há poder para a cura, para a transformação. E quando eu falo, e quando eu oro sobre espírito de sabedoria e de revelação, é para que você venha compreender o que Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Para você compreender a transformação do Espírito Santo sobre a sua vida. Nesse momento, eu quero que você reflita isso e volte ao passado e veja onde você errou. E peça para Deus retirar isso de você, porque talvez você não tenha força. E realmente você não tem força para fazer nada sozinho. Mas Jesus está à porta e Ele bate. Ele bate ao seu coração. Ele bate à porta do seu coração pedindo para entrar, para fazer morada, para limpar. O Espírito Santo, Ele quer transformar o seu interior, de dentro para fora. Ele não está preocupado com a sua vestimenta. Ele está preocupado com a sua atitude, a partir desse momento que você está ouvindo essa mensagem. Ele quer transformar todo o seu ser. Olha onde você está nesse momento.
eu quero que você feche os seus olhos. Bota a mão no seu coração. Porque o Espírito Santo ele vai fazer coisas maravilhosas nesse momento. Não importa a hora que você está assistindo. Não importa se é de manhã, não importa se é de tarde, não importa se é de noite ou na madrugada. Saiba que Deus tem um encontro na sua vida. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. E o Espírito Santo ele vai renovar o seu coração. Vai purificar todo o teu ser. E as atitudes serão mudadas. A partir desse momento, ele está preocupado somente o que você vai fazer com as suas atitudes a partir de hoje. A partir de hoje, ele quer saber o que você vai fazer. Você tem um livre-arbítrio. Ele está batendo a sua porta, ele não vai arrombar. Ele não faz igual Satanás, que arromba a porta e quer logo entrar, procurando uma brecha para poder estragar a sua vida sentimental. Talvez você tenha dado alguma brecha, mas saiba que o Espírito Santo ele tem poder para transformar todo o seu ser, todo o seu entendimento. Ele transformar o teu entendimento e o teu coração. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E nesse momento você vai ser cheio do Espírito Santo e as palavras que sairão de sua boca vão ser palavras de bênção e não de maldição. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nesse momento, eu invoco a Ti e te peço, Senhor, a sabedoria e a revelação para transformar a vida dessas pessoas. Não sou eu, mas sim o Teu Espírito a falar. Não sou eu, mas sim o Teu Espírito a transformar. E te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor venha transformar essa pessoa, esse homem, essa mulher, que está ouvindo a voz do Teu Filho. Que o Senhor venha transformar. Que o Senhor venha tirar todo o pecado, tirar todo vestígio de Satanás, toda acusação que Satanás tem colocado sobre a sua vida, em nome de Jesus, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Está repreendido toda a manifestação de Satanás sobre a sua vida. Está repreendido tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, nesse momento, faça milagres na vida dessas pessoas, essas pessoas que estão crendo, essas pessoas que ouvem a Tua palavra, essas pessoas que necessitam de uma transformação, aqueles que não conseguem se achegar perto de Ti, porque Satanás tem acusado, em nome de Jesus, sejam libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sejam transformados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele tem poder para transformar a sua vida. Você está sendo liberto nesse momento. Não corra para trás, não ande para trás. Não permita que Satanás envergonhe sua vida novamente. Se desfaça de tudo aquilo que te tirou da presença de Deus. Todas as coisas que você compartilhou em nome de Jesus. Saia desse mundo de sofrimento. Exclua os contatos que você tem. Se afaste dos caminhos que te levam à perdição. Se afaste dos caminhos que te levam ao pecado. Sobre a prostituição. Sobre os vícios. Sobre a bebedeira. Sobre o cigarro, sobre drogas, cocaína, maconha, crack. Em nome de Jesus, seja liberto disso. Seja liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem o poder para transformar a sua vida, basta você querer. Em nome de Jesus Cristo. Que seja assim na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.
Nesse momento eu quero encerrar com você. Mas antes disso eu quero te convidar para estar conosco. Às segundas-feiras, na manhã, segunda-feira, à noite temos culto também. Terça-feira começaremos um culto à noite. Quero convidar você a estar aqui às 7 horas da noite. Na quarta-feira também à noite teremos culto também. Quinta-feira pela manhã e pela noite também temos culto. Temos o Instagram, temos o Facebook. Entre no nosso Face, é IEQ Nilópolis. Procura lá no Facebook, procura no Instagram, pois lá tem os horários, todos os horários. E quero que você venha conosco, venha estar conosco. Nesse momento eu quero que você feche seus olhos e vamos encerrar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, hoje e todo sempre. Amém e amém. E de paz que o Senhor os acompanhe. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Em nome de Jesus.